Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares, e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, levando esse banquete doutrinário a todos indistintamente. Bem, agora vamos apresentar o nosso amigo que está aqui nos revisitando. Quem está conosco é o professor Jorge Medeiros, que desenvolve a terceira parte do capítulo 1 de A Gênese, o caráter da revelação espírita. Tudo bom, Jorge? Tudo bom. Boa tarde, Marta. Boa tarde, amigos ouvintes. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Que assim seja. Bem, Jorge, antes de você dar continuidade a essa terceira parte do capítulo 1 de A Gênese, eu gostaria que você falasse um pouquinho das atividades, né? Atualizar o calendário, o que tem, né? Eu sei porque você atua no seu, e com certeza então você tem, além do Centro Espírita Irmã Clara, muitas atividades. Isso. Nós desenvolvemos lá na área da educação, no 17º CEU, atividades que ajudam os dirigentes, trabalhadores e trabalhadores interessados nas suas tarefas do Centro Espírita, com reflexões doutrinárias. E esse mês nós vamos trabalhar com a nossa irmã Valéria a questão do atendimento fraterno no Centro Espírita. Como é que é o acolhimento, o que devemos falar, o que devemos evitar de falar, aquilo que a gente deve fazer para que a pessoa que chega com seus conflitos, com suas curiosidades, com suas preocupações, seja atendida da melhor forma e encaminhada para fazer aquilo que seja mais de acordo com as suas necessidades básicas de espírito. Sim. E também teremos no mês que vem o Jovem Protagonista, que é a oportunidade de todo jovem de fazer atividades relacionadas à doutrina espírita, qualquer que seja a atividade,
apresentar aos conselheiros, aos presidentes e diretores do Centro Espírita do 17º Seu. Então, todos os jovens de 0 a 26 anos que desejam participar, é só se inscrever. Pode entrar no Facebook, tem uma página Jovem Protagonista Espírita. É só curtir a página e lá tem todos os dados que a pessoa precisa para se inscrever. Muito bem. E vai acontecer qual o local? Vai acontecer no Centro Espírita Luz e Caridade, sim, na rua Espessada Melo, 38, Olaria. Muito bem. Então vamos lá, Jorge. Vamos dar prosseguimento, né? Estamos já na terceira parte do caráter da revelação espírita, que é o primeiro capítulo de A Gênese, né? Isso. E se você quiser fazer um breve resumo? Da última vez que nós terminamos aqui, nós estávamos conversando sobre essa questão da ciência, a relação que a ciência material tem com a ciência espírita. A ciência material estuda a matéria. E existe uma outra revelação, que é a revelação espírita, que trata das coisas espirituais. Então, a doutrina espírita não foi a primeira a falar do mundo espiritual, mas a forma como ela trouxe o mundo espiritual abriu um universo de informações e fez com que muitos conhecimentos a respeito do mundo espiritual fossem revelados. E a doutrina espírita foi, vamos dizer assim, criada a partir dessa interação com o mundo espiritual. E a ciência espírita trata desta revelação, a revelação do mundo espiritual. E essa ciência espírita, ela tem as suas especificidades. E esse é o grande campo de estudo e trabalho do espírita. Então, quando nós falamos de ciência espírita, não estamos falando de ciência material. Apesar do espiritismo tocar em todos os ramos do conhecimento humano. Porque quando a gente fala de molécula, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de força, etc., estados da matéria, estamos falando da física, estamos falando da química. Quando a gente fala dos órgãos, que o perispírito se liga molécula a molécula no corpo físico, nós estamos falando também do conhecimento humano, tanto da psicologia, a psicologia no sentido do conhecimento da psique humana, que o espiritismo abre também um campo de estudo, e tantos outros campos de estudo que o espiritismo se relaciona, apesar do espiritismo não ser uma ciência material, ser uma ciência do espírito. Então o espiritismo dialoga com as ciências materiais, mas não é uma ciência material. Então, falar de espiritismo não é falar de física quântica. A física quântica não estuda o espírito. Não estuda, não está preocupada em estudar e nem vai estar preocupada em estudar, porque o foco dela é a matéria. Então, o espiritismo estuda o espírito, que escapa a qualquer tipo de observação. Então, é outro nível, é uma outra revelação, é um outro universo que se abre por aí. Ô Jorge, eu acredito que muitos devam estar pensando nisso, né? A gente vê muitos expositores estabelecendo, né, palestras, ou às vezes até seminários, sobre espiritismo e física quântica, né? Com outros títulos, mas basicamente focando isso, né? Existe pertinência? Você pode fazer algumas analogias, mas eu acho mesmo essas analogias perigosas. Porque quando a gente começa... Eu já ouvi, quando descobriram o quark, teve companheiro espírita dizendo, não, porque o quark é o que o Kardec estava dizendo em tal lugar. Esse tipo de analogia não tem cabimento. Porque quando o Kardec pergunta aos espíritos... Em qual estado, em que condições podemos encontrar a matéria no seu estado mais puro? E os espíritos dizem, para entender a matéria no estado mais puro, precisamos ascender ao mundo dos espíritos puros.
Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações, vamos progredir na ciência e por todo o mundo de regeneração, por todo o mundo feliz, até chegar ao mundo dos bem-aventurados, então há muito conhecimento aí. Está antecipando demais. Exato. Né? Essa analogia daquilo que os cientistas atuais conseguem perceber a respeito da partícula, vamos dizer assim, mais primitiva, não é nem de longe ainda aquilo que os espíritos tratam. Então, qualquer analogia vai fugir o que a gente pode entender é que, assim, uma coisa é a física, a química, a biologia. Outra coisa é o físico, o químico, o biólogo. O físico também tem suas crenças. E aí é que a gente vê esses livros de divulgação, alguns espíritos encarnados, sendo espírito ou não, por ver que a matéria, como eles compreendem, escapa muita coisa que estão fora da percepção, eles começam a fazer analogia, e esses livros de divulgação, às vezes, chegam ao ponto da fantasia. E essa que é a questão. A gente sabe que o ser humano interfere no fenômeno? Sim, mas daí você extrapolar e dizer que isso é o espírito, o que é a partícula fundamental, o que é o fluido cósmico, vai uma distância muito grande. Então, e quando Kardec antecipa que para a gente ter acesso a esse tipo de informação da matéria mais pura, teríamos que estar necessariamente nessa condição. Exatamente. Né? Então, a física quântica, ela não estuda o espírito, ela estuda os processos da matéria. Qualquer analogia é apenas especulação. Então, os modismos, né, física, cura quântica, era quântica, mas não sei o que, salto quântico, as pessoas usam esses nomes, para quem não entende, parece que é algo revolucionário. Para um físico, ele realmente está falando coisas incongruentes, né? Igual uma vez um espírita chegou num congresso de física e foi falar que o espírito era uma partícula, e aí começaram a bombardear ele, qual é o spin dessa partícula, qual o momento, e aí a pessoa começou a se enrolar, porque quando a gente fala com leigo, né, a pessoa acha que não entende. Uma primeira informação satisfaz, entre aspas. Não deveria. Exatamente. Né? Agora, para um especialista, a pessoa vê, peraí, ele vai por favor, fundo, isso aqui é uma coisa então, séria. Ótimo, se ele está trazendo uma informação, vamos ver. Quem sabe é uma informação. E ele, com aquele senso, né, de científico, ele vai querer esmiuçar aquilo. Isso. Né? Se é uma partícula, tem que ter spin. Qual é? A pessoa não sabe porque ela chutou. O que é spin? Spin seria o momento magnético da partícula. Isso é porque a tradução não é correta. Não é porque o giro da partícula gera um campo magnético, mas é uma característica que as partículas têm, entendeu? Então, o elétron tem, o quark tem, deveria ter exatamente isso. Olha a intimidade. Então a pessoa sai chutando, né? Como se a cura de hoje em dia, por ser quântica, entre aspas, é melhor do que a cura do que fazia na época de Kardec. Né? Então é melhor que a cura que fazia na época de Jesus. Não, a cura, o processo é o mesmo. Quero cura quântica. Exatamente, né? Igual modismo mesmo, como né? o homo, né? Desde que eu nasci, o homo tá sempre mais branquinho, já percebeu? Né? Toda campanha é mais branquinho. É verdade. O branco continua sendo branco. Então, são essas coisas. E o espiritismo, ele não estuda, ele toca nessas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado com essas analogias. Né? E aí, o espiritismo é um outro tipo de revelação, que nós já falamos na primeira vez que nós viemos aqui, sobre da onde surgiu que o espiritismo é a terceira revelação. Então, e até uma reflexão que a gente vai fazer aqui, porque quando o espírito lá, o Mardochê, né, fala que para Kardec que Moisés trouxe a primeira revelação e a ideia do Deus único, essa ideia de Deus único, ela também não é uma ideia que nasceu do nada.
isso é um processo muito grande que hoje a historiografia, a arqueologia mostra que por muito tempo aquele mesmo povo semita ali, eles também eram politeístas, né? Então tem gravuras arqueólogos conseguem pegar lá, que é Aserá, a esposa de Deus, né? A esposa de Yahvé, os deuses, né? Façamos conforme. Então, essa ideia de Deus único, ela não nasceu assim, aquele povo adotou. Não se implantou de uma forma meteórica. Exatamente, né? Foi um processo que veio, e aí depois, lá para o século IV antes de Jesus, em que os estudiosos, né, que teologia, a gente é um termo mais específico, mas os sábios ali começaram a formatar e eliminar toda a ideia de Deus múltiplo. Sim. E apenas tentar trazer, colocar ali no cânone deles aquilo que era a ideia de Deus único. Assim como os cristãos também fizeram, né? Assim, após a morte de Jesus, surgiram quase 100 evangelhos. E eles tiveram ali que escolher o que é melhor para eles e o que é pior, e isso aí deu brigas por séculos e séculos. Então, um processo muito lento. É porque a gente, quando não conhece a história, a gente sempre acha que tudo caiu do céu, e não é assim. Tudo pronto, né? Exatamente. Então, Moisés não ficou pronto, e o que se apresenta como pronto levou séculos. Séculos, exatamente, de discussão, né? Essa divisão de Judá e de Israel, são povos que tinham ideias diferentes a respeito de Deus, e isso a gente vê exatamente na própria história da Bíblia, e coisas como o próprio nazismo influenciou nessa ideia de querer tirar Jesus de Israel e levar para Galiléia, porque Jesus não poderia ser judeu. Toda uma multidão de ideias e sistemas que tentaram sempre manipular a história. Então a gente, quando começa a estudar mais profundamente, a gente percebe que as coisas não foram sempre mil maravilhas como alguns querem colocar. Mesmo no cristianismo, os conflitos de ideias existiram, como hoje no espiritismo também, e isso é necessário porque faz parte do processo da razão. Por isso que o espiritismo foi estabelecido. Então, quando veio Jesus pegou já todo esse trabalho e deu continuidade. Então, o próprio Jesus, quando fala, né, o Kardec usa muito bem essa expressão, ele diz que Jesus admite que não pôde completar tudo aquilo e que passaria algum tempo onde ele conseguiria completar o seu ensino. E a gente vê hoje uma tendência contrária, das pessoas acharem que o que está lá atrás é melhor do que o que está hoje. Né? Então, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje existe uma corrente do Espiritismo segundo o Evangelho. Né? As pessoas estudando a Bíblia para tentar extrair o Espiritismo. Né? E isso é temerário, por quê? Porque a esmagadora maioria dessas pessoas, e até alguns grandes especialistas que fingem não ver essas coisas, a maioria não conhece. Então ela acha que tudo que está grafado ali saiu exatamente da mão do apóstolo, que veio exatamente da boca de Jesus. E esse é o grande erro, porque ela acha que está conhecendo o que na verdade não conhece. Então, o Espiritismo ele passou por cima de todas essas coisas quando trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele passou por cima dessas coisas, da interpretação, né? Então, alguns estudiosos hoje estudam para saber se aquela passagem da mulher adulta existiu ou não existiu. Para nós espíritas, nós já estamos além disso. Não importa se existiu ou se não existiu, porque o que importa para nós é o ensinamento daquilo que nós vós extrair dali. É a questão moral. Claro. Né? E às vezes a pessoa fica, não, porque segundo a passagem de não sei o quê, porque na sinagoga a pedra de não sei o quê. E esse tipo de coisa não acrescenta em nada na nossa vida. E a gente sabe que 99,9%, estou sendo generosa, né, de todas as passagens eram parábolas. Exatamente, isso aí. Né? Jesus utilizava a parábola, por isso ele se auto-intitulou mestre, né? O único título que ele
aceitou, né, se nomear, né, se autonomear. Porque o verdadeiro profeta não se autoproclama, né? Isso. Mas... E alguns espíritos, ainda presos às suas ideias do passado, têm uma tendência absolutamente forte de querer comprovar tudo que está na Bíblia. Então tem alguns autores que comentam os evangelhos e a Bíblia como se rigorosamente tudo que está grafado ali em todos os livros fosse verdade absoluta. Né? É um apego que o espírito ainda tem. E aí leva quem está lendo e estudando aquilo ao erro. Porque aí a história vai comprovar que não houve. E quem alegou e criou teorias e livros e etc., depois ou queima ou joga fora o livro ou tem que abandonar. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, estamos seguindo aqui nos tópicos, né? O Kardec diz assim: de sua confissão, isso é, da confissão do próprio Jesus, que seus ensinamentos eram incompletos e anunciava a vinda daquele que deveria completá-la. Previa que se equivocariam sobre suas palavras, olha só, e que se desviariam do seu ensinamento, em um termo que ele desfaria o que fizera, já que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, diz Kardec, só se restabelece o que foi desfeito. Né? E aí tem um livro, O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, que o especialista mostra quantas passagens as pessoas mudavam só para poder... Não, isso aqui é perigoso, tira, bota isso. Né? Então tem um chamado Cânone Fundensis, que mostra exatamente o Paulo falando um assunto, aí no meio do assunto, aí embaixo tem uma nota, assim, as mulheres não devem se pronunciar nas assembleias, etc, etc, etc. Aí isso lá no século IV. No outro século, aquilo que estava na nota de rodapé já está no texto. Nossa! E aí algumas pessoas lê aquilo e fala, não, olha lá, Paulo disse que não podia. Mas aquilo ali era uma ideia de alguém que foi colocada dentro do texto e aquilo virou agora dentro do cânone. Então, para a gente ver o quanto que essas coisas são e eu me lembro muito bem que certa feita Lair, quando veio aqui, trouxe o Lair Amaro, né, aquele historiador que nós conhecemos, ele trouxe uma foto, né, quer dizer, havia ali uma foto de uma pedra, né, dentro de uma gruta, que aparecia, né, tinha ali o desenho de um grupo de pessoas que estavam se reunindo, né, como se fosse ali uma reunião de pessoas para falarem, né, do que o Cristo havia dito. E quem falava era uma mulher. Isso, era Tecla, né? Isso, exatamente. Então, logicamente que... A próprio desenho tem lá que eles rasparam a mão da Tecla e os olhos para dizer, ó, não, ela não tá mandando, ela não manda, não. Mas eles que rasparam. Exatamente. Né? Quer dizer, esqueceram desse detalhe, né? Quem raspou? Então. Não se auto-raspou, né? Exatamente. Então... Mostra o quanto tem de história aí, que às vezes a pessoa está lendo só o texto que está chegando hoje, mas esquece que existem milênios de discussão e de inserção e de interpolação a respeito dessas coisas. Né? Então esse Paulo, né, que estava ali nesse grupo, né, não poderia ser que diz que a mulher não poderia falar. Por esses estudos mesmo que os especialistas chegaram à conclusão que metade das cartas de Paulo são falsas. Metade. Então, tem carta que nunca nem foi atribuída a Paulo, como Hebreus, exemplo. Né? Nunca entrou em discussão que seria de Paulo. Mas, se você pegar alguns espíritos, vai dizer que tudo é de Paulo, porque... Filosoficamente, o objetivo dele é exatamente mostrar que tudo está na Bíblia, é verdade. E aí ele até esquece, desculpe, Jorge, ele esquece que ele está cometendo um erro, né? Porque é gravíssimo. Porque se é o Evangelho segundo o Espiritismo e ele inverte, o que ele está fazendo? Não é mais Espiritismo, né? Sim, é o caráter do homem, como Kardec fala de Lamennais, né? O caráter do homem se refletindo no espírito, texto, né? Exatamente. E aí, o Kardec diz assim, Jesus, que ele chama o novo Messias o Consolador. Mas esse significativo é sem ambiguidade, é toda uma revelação. Talvez, né? Porque se evitou pô-las
ao claro e de lhes aprofundar o sentido profético. Então agora, depois do intervalo, nós vamos penetrar no sentido... Tá ficando treinado esse menino. No sentido espírita de Consolador prometido, que, de modo geral, até não falo nem de frequentador, estou falando de divulgadores da doutrina espírita, e entende essa expressão Consolador de forma muito errada. É verdade, então vamos ver isso depois do intervalo. Vamos fazer uma pausa e voltamos o mais rápido possível. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Cristina Délia Bianchi, Vera Lúcia Barreiros, Marcos de Mário, temos ainda o Alberto Carlos, a Carmen Silveira, a Leila Nunes, o Maurício Barbosa, Maria Trindade, a Érica Prates, a Sueli Carve, Elane Ambrósio, Denise Quarte, Francisco Amaral, Laís de Samota, Sebastião Rocha, Alcides Ribeiro, Fé e Esperança, Cefec. Temos ainda Maria do Rosário de Souza Leitão, Ana Maria Spranger, Eliane Lazari, Leandro Teles, Solange de Matos Martins, Gonzaga do Violão, Paulo Coscarelli, Juliana Brandão Magalhães, Rosane Lira, Vilma Santos Ribeiro, Maria Célia Biondo, Marco Dutra, Priscila Perello Correia, Amanda Silva, Soraya Orato,
Patrícia Cardoso, Berenice Silva, Sônia Paiva, Paulo Luiz Viana Brasil, Leda Setúbal, Luiz Cláudio Macedo Oliveira, Rosiane Borges, temos ainda a Carla Fabiana Corrêa Crespo, Sueli, eu já havia falado. Bom, e temos ainda uma lista bem grande, porém eu preciso parar, senão o Jorge não vai ter tempo para dar continuidade ao tema. E quero também enviar um forte abraço para um casal muito querido, a Maria do Carmo e o Edson, do Maracanã. Eu poderia mandar um abraço? Lógico, deve. Eu gostaria de mandar um abraço para o grupo Espírita lá de Fabiano, lá no Meier, que ontem nós estivemos lá fazendo um estudo maravilhoso, que foi a introdução ao estudo das obras de André Luiz à luz da doutrina espírita. E nós fomos muito bem recebidos, um ambiente maravilhoso, todo mundo participou e eu adorei estar lá e espero voltar novamente. Que bom, que alegria, né? Quando a gente é bem recebido assim e há, né, esse consenso, essa união, muito bem, de pensamentos e sentimentos, né? Bom, eu vou começar aqui antes... Não, você tem que terminar o seu raciocínio e depois eu entro aqui com uma pergunta pelo Facebook da Elisa Maria Alves Carlos. Ok, então, apenas para ficar bem claro essa questão do Consolador, que nós falamos que ia dar continuidade, né? Sim. As pessoas entendem o Espiritismo, às vezes, por mais que não fale, essa ideia do Espiritismo segundo a Bíblia ainda é muito forte nas pessoas. E o Kardec, ele tem uma visão muito clara quando ele fala do Consolador prometido. Kardec diz assim, Jesus, né, que prometeu que o Consolador ia completar esse ensinamento. Como é que Kardec e os Espíritos entendem isso? Aí ele explica, lá no item 28, completar seu ensinamento deve, pois, se entender, preste atenção, no sentido de explicar, de desenvolver, muito mais do que no de se ajuntar verdades novas. Então o Espiritismo, ele passa além do Evangelho. Claro. As pessoas têm que entender isso, que o Espiritismo ele está além, porque ele está acrescentando verdades novas, como diz o Kardec aqui, mas está indo além disso, está explicando esses evangelhos, não mais de acordo com as lutas que tiveram durante milênios, e sim segundo os próprios apóstolos e os trabalhadores e os pais da igreja e todos esses cristãos que discutiram essas coisas, mas hoje desencarnados num ponto de vista com outra visão, supervisionado pelo próprio Cristo, vem desenvolver a doutrina do Cristo. Então o Espiritismo está além do Evangelho, sim. Não veio trazer coisas novas, porque, na verdade, como ele diz aqui, é isso que a gente precisa entender, né? Porque senão você estaria dizendo que o Cristo não está no patamar que ele se encontra. Sim, ele disse, muita coisa eu poderia vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Exatamente. Então eu vou enviar o Consolador, porque ele vai acrescentar. E só quem pode acrescentar o Cristo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Exatamente. Lógico. Então o Espiritismo é a volta de Jesus em espírito, explicando e desenvolvendo, e ajuntando as verdades novas, que é a revelação do mundo espiritual, que Jesus falou no germe, no mundo, né, no reino dos céus, é assim, é assim, é assim, o Espiritismo vem explicar. Então o Espiritismo está além. Essa ideia de Espiritismo cristianizado, de mediunidade com Jesus, e não sei o que, acrescentar a palavra Jesus na frente, não muda nada. Desde que se entenda o que é o verdadeiro médium experimentado lá do livro dos médiuns, toda a moral cristã está com ele. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Seria uma redundância. Exatamente. Né? Só botar Jesus na frente, assim como os nossos irmãos de outra religião botam, né? A Sagrada Família, a Santa não sei o quê, a Santa Inquisição, a Santa Cruzado. Se botar santo, botar Jesus na frente, não significa nada. Tem que entender profundamente. Então, o próprio Kardec vem falando aqui. E o nosso irmão Emmanuel diz que atribuem, né, ao Emmanuel essa frase, que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Isso é, de todos os estudiosos da obra de Allan Kardec, aquele que melhor entendeu
a obra de Kardec foi Herculano Pires. Não é à toa que Herculano Pires dizia que Allan Kardec é um ilustre desconhecido dos espíritas. E o Herculano Pires, ele traz uma informação aqui muito interessante no livro Ciência Espírita. Ele diz assim: o espiritismo é o consolador prometido por Jesus, mas consolação espírita não é cantiga de ninar, e sim conhecimento das razões e das finalidades da vida. Só o conhecimento real, o encontro com a verdade, pode dar ao espírito a consolação necessária. Essa é a consolação, você entender de onde você vem, para onde você vai, porque sofre, o que te espera no futuro, e você, a partir dessas informações, saber trabalhar a dor que vos cabe por partilha e entender que Deus está no comando de todas as coisas. E que é justo. E que é justo e bom. E aí, o assistencialismo, não é que nós somos contra o assistencialismo, mas não é entender que consolação é só assistencialismo. Nós somos contra o assistencialismo e a favor da assistência. Exatamente, é isso aí. Então, a pessoa tem que entender o que é o consolador segundo o Espiritismo. Mas só se faz isso estudando com profundidade a doutrina. Porque se você for no dicionário e entender a palavra consolador, é uma coisa. Outra coisa é definição filosófica e científica à luz da doutrina espírita. Que é essa que o nosso irmão Herculano Pires fez ressaltar aqui. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente confunde muito as coisas. Então, quando eu estou aprendendo que o meu sofrimento tem uma causa e tem uma finalidade útil, eu tenho menos motivo para me rebelar. E tenho mais motivo para aceitar. Então, eu estou me consolando. Eu estou entendendo que aquilo é bom para mim, né? Claro. E aí, um novo ponto de vista, um novo paradigma se abre. Que é horizonte. Exatamente, que é o da doutrina espírita. Não é à toa que Kardec colocou lá o ponto de vista. Exatamente. No Evangelho, né? Isso. Muito bem. Então, vamos lá. A participação da Elisa Maria Alves Caldas, que, embora não seja pertinente a isso propriamente, mas acredito que seja em relação a outras citações que você fez nos programas anteriores. Ela pergunta: Jorge, segundo a doutrina espírita, quando nos deparamos com mensagens de espíritos conhecidos, cujo conteúdo é antidoutrinário ou está em desacordo com os postulados espíritas, o que recomenda a doutrina? Muito bem. Então, primeiro vamos só refletir sobre essas duas palavras, antidoutrinário e não doutrinário. Certo. O não doutrinário é alguma coisa que a doutrina não trata. Exemplo, física quântica é uma questão não doutrinária. Certo. Cromoterapia é uma questão não doutrinária. Antidoutrinária é o contrário. Um exemplo, a doutrina espírita diz que nós devemos evocar o espírito. Se alguém diz que não devemos, essa informação é antidoutrinária, contrária à doutrina espírita. Então são duas coisas diferentes. Claro. Como devemos proceder? Olha, é aquilo que eu fico com Kardec, Jesus e os codificadores. Quando tem uma informação que não está de acordo, nós abandonamos. Examinai tudo, retende o que é bom. Erasto diz, é melhor abandonar 9 verdades do que admitir uma única mentira, uma única ideia falsa. Então, se aquela ideia não está de acordo, não tem problema. Mas Jorge, então eu não devo ler o livro tal? Não, leia. Você tem tempo para ler? Leia. É bom que leia. Leia, né? deve você ler. Comparar, né? Exatamente, foi o que nós fizemos ontem lá no Lar Fabiano, né? Nós estudamos o livro nos domínios, né? da mediunidade à luz da doutrina, isso é. O que a doutrina fala sobre isso? Está de acordo ou não está? Está de acordo ou não está? E a gente vai pontuando e vai estudando. Acabou. Não é demonizar ninguém. Claro. O espírito tem seu ponto de vista, tem a sua evolução. E isso é com respeito ao espírito, com certeza, né? Enfim, ao espírito encarnado ou desencarnado. É porque no campo religioso isso é muito difícil. Se alguém diz que o Newton, algumas coisas que o Newton acreditava que era equivocado, ninguém diz que eu sou contra o Newton. Né? Um cientista, o Einstein, trouxe uma nova visão do universo. Aí ele era contra Newton. Ele queria o Newton era do mal. Não, ele só disse que aquilo não está mais. Tem coisa mais aperfeiçoal. Exatamente, isso, acabou. Claro. Né? Então eu comparei, vejo o que é melhor, o que responde melhor,
E ponto. Aos postulados. Exatamente. E pronto, né? Pronto. E com todo carinho, com todo respeito, né? Enfim. A ideia de achar que você está sendo opositor à pessoa isso é do passado. principalmente da nossa percepção. Nós somos não discutimos ideias e não pessoas. Não tem dúvida. Nem espíritos. Exatamente. E no passado, né, em outros segmentos religiosos, é que nós, né, achávamos que não podíamos divergir, não podíamos ter opiniões diferentes, né? Mas isso não é pertinente na doutrina, né? Não é pertinente. Muito bem. Elisa, um grande abraço para você. Obrigado pela sua Obrigada pela sua participação via Facebook. O Moura Rego, de Botafogo, diz assim: meu amigo Moreninho, diga-me uma coisa, se a instrução dada na Gênesis tão clara que você aponta como ponta principal de invencionice que houve dizer a respeito deste capítulo, aonde está a distorção? Então, a distorção ela aparece no não entendimento do texto. As pessoas não penetram no texto, ela faz uma leitura superficial, sem entender o que está sendo dito ali, achando que entende. E aí, a partir daí, tudo é possível. Né? Uma vez, falando de exemplo de distorção, sem entender o que significa grande revelação, essa terceira, primeira e segunda, uma vez eu ouvi dizer que o Chico Xavier era a quarta revelação. Né? Então, se revelar é a revelação, então nós estamos na milésima. Porque muita gente revelou muita coisa por aí. Não é esse sentido, é grande revelação de Deus. Isso é, abrir um novo campo. Moisés está simbolizado aí como aquele que, entre aspas, mesmo que seja por tabela, trouxe a ideia do Deus único. Jesus trouxe uma outra revelação, que é a vida futura. E o Espiritismo trouxe as leis que regem a vida futura. O mundo espírita. Então, uma grande revelação. Agora, um espírito que narra as suas peripécias no mundo espiritual não é revelação nenhuma, porque tudo isso já estava lá previsto no Livro dos Espíritos. E narrado. Né? Lá fala de moradas espíritas, viveiros da eternidade, fala de tudo isso. Só que dá um caráter diferente, que diz que esses espíritos, que toda essa referencial de cachoeira, de comida, de não sei o quê, não chega nem a ser uma vida espiritual. É uma vida intermediária. São espíritos que são tão ligados à matéria que vivem não vivem encarnados, mas não conseguem ainda viver a vida espiritual. Então ele vive uma vida intermediária. E essas narrativas todas que nós lemos por aí, das colônias, é tudo vida intermediária, porque todos os referenciais são materiais, até compra tem. Né? Então, para a gente ver que não é que o espírito é mau, ele está mostrando o seu ponto de vista. Sim, que é obrigação nossa, enquanto espírita, dar-lhe o tratamento a respeito das suas informações à luz da doutrina espírita. Lógico. Né? Então, e nós podemos estar naquela mesma condição. Sim, né? Não impede. Porque a pessoa pensa que nós estamos nos destacando, não é isso. Exatamente. Nós podemos estar na mesma condição, apenas para que a gente faça uma avaliação correta, né? Que mais se aproxime da doutrina, já que muitos de nós, né, é divulgador da doutrina. Então temos esse compromisso. Né? Exatamente. Olha, o Carlos Jolaria... Obrigado, diz desculpa, assim, só... Obrigado. Sim. Mundo... Grande Raimundo. O Moura Rego, né? Um grande abraço. O Carlos Jolaria diz assim: o senhor dará palestra no Centro Espírita Luz e Caridade? Se for fazer, qual dia e a hora? E eu já fiz lá. De vez em quando eu estou fazendo algumas palestras lá, sim. Esse centro fica onde? Olaria. Agora Muito aqui bem. de cabeça eu não tenho, se eu tenho alguma coisa agendada para lá, não. Certo. Muito bem, então temos aqui a participação do Luiz da Ilha. Considerando o tema do programa, acredito que nunca poderemos fugir dessa atmosfera trágica, ou seja, terremotos, tornados, violência crescente, explosão demográfica, etc. Incompetência, enfim, tudo que nos cria a sequência profética do fim dos tempos ou do fim do mundo. Tudo isto nos traz preocupações. O que o senhor diz a respeito? Eu digo que todos esses acontecimentos são normais, são característicos do nosso planeta, sempre existiram e vão continuar existindo por muito tempo. É uma questão geológica, né? Independe da questão da profecia dos fins dos tempos.
E, claro, quando a gente abusa um pouquinho, a natureza responde no sentido de ajuste. Mas não que Deus está irado contra nós ou coisa desse sentido. Com certeza. O fim dos tempos ele vai acontecer, como Kardec diz, como de ordinário. Vai acontecer assim, como você acorda, toma café, janta e toma banho, é assim. Essa é a transformação da humanidade. Ninguém vai esperar o céu se abrir, se rasgar, subir besta com 10 cabeças e morcegos, nada disso. A doutrina espírita é muito clara. Vai acontecer de modo ordinário. Ninguém vai perceber. Vão desencarnando, né? Vão falecendo, né? Porque a gente não pode ter certeza se desencarnaram, né? Só que faleceram. Então elas vão naturalmente, né? E o fim dos tempos, para nós, né, Jorge, é na verdade o fim de um ciclo. O fim do ciclo, é isso aí. E esse ciclo, a gente não existe faixa para dizer encerrar e iniciar o novo ciclo. Isso, exatamente. Quem faz isso está querendo se aproveitar dos outros. Manipulação por medo, isso, né? Por temor. Ou por vaidade também. Sim, muito bem. Então, nós temos que enviar um forte abraço para o Luiz e agradecê-lo pela sua participação. Obrigado, Luiz. O Hamilton de Jacarepaguá diz assim: o que o senhor acha das pesquisas do Dr. Sérgio Felipe, psiquiatra em São Paulo, sobre a física quântica, sobre o perispírito? Qual a sua opinião? Eu acho que ele deve continuar estudando, tirando as suas conclusões, mas é uma pesquisa ainda muito inicial. Então, uma coisa é um pesquisador estudar sobre certos fenômenos, tirar as suas conclusões. Outra coisa é uma comunidade científica aceitar. Né? Às vezes no Facebook eu vejo essas coisas que acho até engraçadas. Né? A ciência comprova a reencarnação, a ciência comprova isso. Às vezes é um artigo de alguém, que eu falo, um cientista não é a ciência. Então ele tira lá, eu acho que o perispírito está na glândula pineal, por causa... Aí ele cria lá, vai vir estudar a glândula pineal e chega a algumas conclusões. Legal. Outra coisa é ele conseguir comprovar isso ao ponto de todos os cientistas admitirem isso. Né? Então, eu espero que ele continue. E ser um artigo que vai para revistas. Exatamente. Então, né? Eu espero que ele continue estudando e que muitas outras pessoas continuem estudando. Para quem sabe, num futuro bem distante, essas coisas até sejam admitidas. Mas é apenas um estudo e nós louvamos o esforço dele nesse sentido. Eu acho muito belo e espero que tenha cada vez mais gente estudando. Isso mesmo. Muito obrigada, então, Hamilton, pela sua participação. Um grande abraço para você. Temos o Milton, do Grupo Espírita Fabiano, do Grajaú, que diz assim: abraços para o professor Jorge e para Marta Batista. Estou na escuta. É do grupo que você esteve ontem, nós estivemos lá, Legal. Foi muito bom. Então, um grande abraço, Milton. Um grande abraço para todos aí. Olha, o Jorge deixou uma dica, né? Que ele adorou falar aí com vocês. A recepção foi muito boa. Achou vocês muito estudiosos. Já havia até comentado comigo. E quer voltar, tá? Um grande abraço, Milton. Temos... Nossa, o Rubinho já me disse que só temos 4 minutinhos, né? 4, pois é, vamos correr aqui. O João Constâncio, de Anchieta, diz assim: com relação à gaiola de Faraday, física quântica, as ondas de celulares não interagem, porém, apesar da vedação, comunicação através do pensamento acontece. Como os espíritos se comunicam através do pensamento, essa interação do pensamento, podemos afirmar que são os espíritos, já que para eles não há barreiras física, nem tempo e nem espaço. Será que o telefone só toca de lá para cá? Tem o livro Física Quântica e Espiritualidade, me orgulho de ser espírita e busco o conhecimento da física quântica, pois a teoria do centésimo macaco em ilhas distantes acho interessante. Programa excelente, assisto sempre que posso. Abraço fraterno a todos. É o João Constâncio de Anchieta. Obrigado. Então, aí, para a gente ver, a gaiola de Faraday, ela não permite estabelecer a comunicação de fonte eletromagnética. E o espírito consegue se comunicar. Mostra que qualquer analogia entre ondas eletromagnéticas e o pensamento está fora de questão. Porque uma coisa age independente da outra. Sim. Então, é mesmo o erro que o Kardec fez questão de dizer lá, que quando ele fala de magnetismo animal, não tem nada a ver com magnetismo mineral. Quem faz essa analogia não conhece nem física, nem magnetismo. E a gente vê muito, essa que é a questão.
As pessoas pegam, por falta de termos, elas roubam o termo da ciência material e aí comete 2 erros, porque não entendeu nenhuma coisa e nem outra. Então essas analogias a gente tem que tomar cuidado. A física quântica é muito bela porque ela tira esse determinismo que a física clássica tinha, mas ela estuda a matéria e é outra coisa. No máximo que a gente vai enxergar é o reflexo do pensamento do espírito em algumas circunstâncias. Mas não vamos sempre encontrar aquela resposta que todo mundo busca, porque Kardec já disse que essa resposta só vamos acessá-la quando formos espíritos puros. Isso aí. Né? Muito bem. Agora, o estudo é louvável. Exatamente. Né? Continuem estudando. Com certeza, né? E tragam boas informações para nós. Para né? nós, isso aí. Eu, então, que não estudei física, preciso demais. Mas eu que estudei física, eu fico um pouco incomodado com essas coisas. Não tem dúvida, né? É a mesma coisa que um médico, uma pessoa querer dizer que jogar o dente e irá para São Longuinho, que, né, entendeu? O médico vai ficar irritado. Da mesma coisa que ela dizer que isso aqui é física quântica e não sei jogar o dente né? na minha vida deu um né? salto quântico. O que tem? O que? Constante de Planck vezes a frequência? O que significa? Não entendeu? Olha, só temos um e-mail, né? Poxa, eu queria ter um tempo maior para a gente fazer essa sequência do estudo do capítulo 1 de A Gênese, né? Com essa sistemática sem a gente interromper, né? Mas vamos lá, o Luiz traz outra participação? Não, mas eu preciso dizer do Patrício, que o Patrício foi uma que sobrou da outra vez, né? O Caráter da Revelação Espírita, parte 2. Ele diz assim, o Patrício, se existe esse preconceito só contra o preto velho se comunicar, e o branco velho? Exatamente. Doutor Bezerra de Menezes é um branco velho, né? Então... E está se comunicando. Exatamente. O cura Darcy e outro, tudo branco velho. Então, sem preconceito. Preto velho, contra índio, o preto chinês, velho e nem contra o branco aborígene. velho. Exato. Agora, fala. Vamos dar analisar o conteúdo. A corda da liberdade para ele se enforcar. Se for elevado, se não for, vai se enrolar. E se não for, nós teremos muita caridade. Sim. Apenas faremos uma análise, uma crítica e vamos deixar caridosamente ali em suspensão, né? Sem nada contra aquele espírito. É isso que as pessoas precisam entender, né? Estão trazendo aqueles vestígios do passado, né? Da Inquisição, quando você não podia falar nada que ia para fogueira mesmo, né? Bom, temos aqui mais uma do Luiz que não dá tempo, né? A música já está nos dizendo que o programa encerrou. Eu quero agradecer demais ao Jorge. Nós ainda temos pelo menos mais umas 2 participações para finalizar esse capítulo. Estamos no 30, vai até o 65. Pois é verdade. Então ainda falta um pouquinho. Jorge, muito obrigada. Que Jesus continue te abençoando. Que Kardec, né, te ampare sempre nessa jornada de divulgação da doutrina. E quero convidar a todos para que na próxima semana estejam juntos conosco falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM.